O pessoal já deu autorização aqui para gravação, né? Eu estava olhando aqui, deixa eu já compartilhar a tela que aí fica mais fácil. Eu estava até pegando aqui uns pops aqui, eu vi que não foi compartilhado com vocês a pasta, mas pode ter certeza que amanhã vai ser, viu? Eu até estava pegando aqui uns procedimentos aqui da Companhia Paulista de Força e Luz. Então, pessoal, eu vi aqui que na última aula, hoje, na penúltima, né? Eu estava levantando aqui, eu só falei da atividade um, né? Da SAP um, falta a atividade um e 2 da SAP 2. Então já vamos iniciar, que eu já falei de fórum, falta só essas duas atividades para a gente analisar. Então, o que que eu fiz aqui? Vamos lá para a situação de aprendizagem. Eu olhei aqui, havia só baixado, já deixei até aqui pronto aqui o relatório das duas. É sobre emenda de cabo. Até já juntei aqui na pasta que é para pôr. Eu vi que não foi postado aqui a pasta extra que eu havia prometido na aula passada, mas pode ter certeza que amanhã já vai estar postada, tá? Vamos baixar aqui o da SAP 2. Para apagar isso aqui tudo. Eu estava corrigindo. Ó, agora a pasta download ficou vazia. Coloquei em pasta separada para a gente não se atrapalhar aqui. Então, pessoal, as duas folhas, nessas da atividade um, atividade 2, são essas aqui, ó. Eu já fiz até uma pré-análise. A primeira folha, essa aqui é a atividade um, é essa aqui, ó. Atividade de queda de condutores ao solo, bem semelhante à anterior, àquela da visita virtual, né, lá da subestação. E a segunda é essa daqui, que é só um relatório. Eu vou mostrar um modelo de um relatório para vocês verem como é que é. Que esse daqui ele é bem simples. Eu vou mostrar um modelo aqui e aí daí eu também vou disponibilizar esse modelo para vocês terem uma ideia de como é um relatório aí, né? Como se diz aí, na vida real. Então vamos lá, vamos analisar aqui a primeira contexto aqui. Essa é a descrição da SAP 2 aqui, né? Então era 2 horas da tarde, né? Quando faltou energia em uma rua, porque houve um rompimento de um condutor e queda desse condutor ao solo, né? A comunidade foi afetada, ligou para a concessionária de energia, que enviou uma turma de eletricistas, né? É, a- Essa turma de eletricistas são eletricistas de rede, né? De rede de distribuição, chefiada pelo técnico Engenharia Carlos, a fim de que fosse, desculpa aí, pessoal, analisada a situação e os possíveis desdobramentos. Então, a atividade um é você analisar as consequências da queda desse condutor ao solo. E a atividade 2 é depois que foi feita a análise preliminar de risco, né? Na verdade, essa análise de consequências seria uma APR, né? Você realizar uma APR, por isso que o documento é esse checklist aqui, ó. Aí eu já pré-preenchi ele para a gente conseguir
analisar aqui as duas atividades nesse tempo que a gente tem aqui, né, de 1 hora, aí a gente faz esse checklist e a segunda atividade é realizar a manutenção corretiva, ou seja, fazer a emenda desse condutor, né, novamente. Então eu separei dois POPs aqui. Eu vou emendar condutores para vocês verem o modelo, como que é o passo a passo dessa emenda. Ah, tem esses aqui, ó, encabeçar condutores, beleza. E tem essa apresentação aqui. Então, esse condutor, né, houve uma intercorrência e esse condutor ele veio ao solo. Então, basicamente, uma APR, acho que eu até já mostrei para vocês uma antiga que dá. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui rapidão para vocês. Ah, lá em manutenção e operação, eu acredito que tem uma aqui. Vou até copiar ela e colocar dentro da nossa pasta. Isso, achei aqui. Eu não vou abrir ela somente. Ó, isso aqui, pessoal, é um modelo de APR. Antigamente a APR era desse jeito aqui, ó, pessoal. Era um formulário, né, um papel aí físico. Na época, né, como se diz na minha época, né, não que eu seja velho, né, era não tinha, assim, era muito raro você elaborar esses documentos aqui em Word. Geralmente era um papel, né? Esse papel era feito, né, numerado como um formulário, né? E era entregue, né? Esqueci o termo, o bloco. Isso, lembrei. Era entregue um bloco, né? Até aqui em cima aqui ficava aquela fita vermelha, né? E esse bloco aqui numerado. E quando o eletricista ele estava de plantão, ele, né, ele recebia esse papel e, né, ele via a descrição, né? Porque geralmente é assim. Rompeu um cabo, acabou a energia. Aí o que que acontece? Você liga no 0800 da concessionária local, né? No caso de vocês aí, atualmente é a Neoenergia. Com certeza deve ter um número 0800. Você liga e você relata o que que aconteceu. Daí a empresa terceirizada, geralmente, né? Aqui em Goiás é assim, né? Aqui a Equatorial, ela tem várias empresas terceirizadas que cuidam dos setores aqui, que a gente chama de setor. Setor ou bairro, né? Aí vamos supor, V8, né? Aconteceu, tem uma empresa que cuida lá do V8, sei lá, Ingá, Pau Amarelo, por exemplo, né? Então essa empresa ela ganhou a licitação, ela trabalha para Neoenergia, né? Por ter ganho essa licitação de 2 anos. E daí essa terceirizada que trabalha, né, é uma empresa, ó, é uma empresa terceirizada que ganhou uma licitação e trabalha para a Neoenergia. E nesses 2 anos desse contrato que ela ganhou, né, que ela ganhou a licitação, ela vai dar manutenção para esses bairros que eu falei, né? V8, Pau Amarelo, é, onde eu esqueci os outros setores que tem aí por Recife e por Olinda aí. Então, você pega um pacote e qualquer de setores, né? Qualquer intercorrência, dano que ocorrer na infraestrutura de rede de distribuição, eles vão,
né, a responder nesse setor. Aí outros setores existem outras terceirizadas que têm, né, ainda mais aí, né, aí na região aí de Pernambuco aí, Recife, Olinda, são assim, é a maior cidade, né? Ela é maior até que em questão em questão aí de população. Última vez que eu vi uma estatística, se não me falha a memória, é a segunda maior aí em população, né, em região metropolitana, né, depois aí da Grande São Paulo, né? Vamos dizer assim, a Grande Recife aí, Olinda. Então, assim, imagina você, uma empresa terceirizada, né, que hoje em dia está nesse modelo, né? Antigamente era a concessionária local, no caso era a CELP, né? Centrais Elétricas de Pernambuco, que cuidava de todos os setores. Então, esse novo modelo, né? Eu falo novo modelo, mas já tem há muito tempo, há vários anos aí que ele está mais de, sei lá, pelo menos aqui em Goiás, desde 2016, que a CELG, a antiga CELG, ela foi assumida primeiro para a Enel Distribuição e depois pela Equatorial, né? Já tem acho que uns 2 anos mais ou menos aqui, né? Então, do mesmo jeito ocorre em outras localidades. Então, imagina, você tem várias empresas, várias terceirizadas que cuidam, né, de regiões, de localidades, para que, quando ocorrer um problema, a construção de infraestrutura, tem empresa que pega licitação só para fazer a aferição, né, a medição do quilowatt-hora, né, de quanto que foi gasto. Tem empresa que é só fiscalização, procura do famoso gato, né? E por aí vai, são vários serviços, né? Então, geralmente, ela tem esse papel aqui, né? Antigamente era esse papel com esse checklist, um checklist bem parecido com esse aqui da tarefa, né? Então, daí você, né, põe aqui solicitação de serviço, quais os riscos, qual é o POP que você está utilizando, né? Qual que é o procedimento operacional padrão que está sendo utilizado nessa tarefa. Aí, geralmente, aí tinha um número fictício da matrícula, hoje em dia é o CPF, né? Eu não sei como é que está aí na região. Hoje em dia, pelo menos aqui em Goiás, é o CPF da pessoa, né? O nome, aí você põe a assinatura. Antigamente, criava-se uma matrícula fictícia que era a matrícula aí de funcionário. Hoje, né, até por questão aí de segurança, né, acontecia muito, né, o eletricista trabalhava aqui, vamos supor, aqui em Goiás, e daí ele não tinha um curso de eletricista, e acontecia algum acidente, né, ele, infelizmente, até hoje existem as fraudes, né, você faz um curso de eletricista, eu, por exemplo, dei aula aqui numa escola aqui bem bastante famosa aí, né? De vez em quando eu ministro aula, Energia Brasil Profissional, né? E né, tem vários profissionais lá, como se diz, de primeira categoria. Porém, algumas, né, empresas aí, né, ou até pessoas físicas mesmo faziam não só, né, dessa empresa, mas até aqui do Senai. Elas faziam um certificado falsificado, né? Aí descobria, por exemplo, né, sempre na época aí a CELG, hoje em dia é Equatorial, né? Enviava todos os dias lá na escola, ó, fulano de tal realmente fez o curso aí na escola, né? Acontece isso aqui no Senai também, né? Eles veem o certificado de eletricista de rede ou eletricista de linha viva, né? Liga na instituição para ver se aquele certificado ele tá ok. Hoje em dia o pessoal coloca QR Code, pelo menos nas turmas que eu estou ministrando aqui, a teoria do curso de eletricista de rede, né? O certificado atrás dele tem um QR Code e tem semelhantes, já viram no site, quando você faz uma autenticação, né? Você faz uma autenticação,
aquele QR Code, aquele link, ele vai levar para uma página que comprova que você foi no cartório fulano de tal e fez aquela autenticação. Do mesmo jeito, pelo menos os que eu vi aqui do Senai, eles trabalham dessa forma, né, para evitar, né, de estar ligando, né, ou não precisar estar ligando na empresa, né, simplesmente olha lá no QR Code, olha no link, aí vê que realmente aquele eletricista ele fez o curso e realmente ele tem aquele conhecimento, né? Porque se ele não tiver, o que que vai acontecer? Além dele pôr em risco ele mesmo, ele vai colocar em risco a empresa que contratou, né? Ele vai, de certo modo, sujar o nome da empresa a qual ele está usando aquele certificado falsificado. Não tem aquela história lá, até você provar que focinho de porco não é tomada, né? A empresa já foi, ó, não, ó, essa empresa aí está fabricando certificado falsificado, né? Então, ela serve para isso. Aí, por isso que eles fizeram nesse intuito de a matrícula, né, em vez de ser um número fictício, ser o número do CPF, porque aí, vamos supor, né, se o cidadão trabalhou aqui e ele fez esse crime, porque isso é um crime, viu? Falsificar documento, né, falsificar certificado de curso de capacitação, né, no caso o CREA chama capacitação, né, a Câmara de Educação chama aperfeiçoamento, né? Não, desculpa, qualificação, né? Aí tem uma confusãozinha, né, de nomenclatura, mas é um curso em que você tem uma responsabilidade, né? Assim como nessa escola que eu dei aula lá na Energia Brasil, aqui no Senai tem um engenheiro, até nessa escola aí eu fui o RT, né, o responsável técnico. Aqui no Senai tem um profissional que ele é contratado como engenheiro, né? Embora eu seja engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, existe um profissional aqui que ele foi contratado como engenheiro eletricista e ele é o responsável técnico por todo e qualquer treinamento, né? Curso técnico, tudo que é no intuito de que tem um CBN, que tem um CBO também, que são os treinamentos, né? O Código Brasileiro de Ocupação. Você tem que ter um profissional, né? Seja de segurança do trabalho, se é da área da elétrica, né? Tem que ter um engenheiro eletricista que se responsabiliza por todo e qualquer treinamento que é ministrado aqui, né, para mostrar que esse treinamento ele tem idoneidade, né? Não foi algo feito de qualquer jeito, né? Aqui tem uma infraestrutura, né, para tanto você fazer a parte teórica, tanto e a parte prática, que ela é fundamental nesse curso, tá? Então, você vai fazer esse checklist aqui, ó, semelhante a esse, ó. A redistribuição ela encontra-se eletricamente aterrada, né? É o chamado aterramento temporário. Ó, já acabei de lembrar, se eu não me engano, acho que tá, não, tarefa de medição, aqui, ó, instalação de aterramento temporário. Já vou colocar na nossa pasta aqui, ó. A gente precisa desse. Vou aqui, ó. Instalação, aterramento temporário. Tem o aterramento temporário que você instala na baixa tensão, que é esse o caso aqui, ó. Isso daqui é uma rede antiga, ó, rede nua. Precisa encontrar o outro aqui, ó. Aí a rede nua, ó, utiliza esse bastão aqui. Geralmente, ó, você faz o aterramento de um lado. Isso se for essa rede nua aqui que você tem o neutro, né? Geralmente o mais alto é o neutro, depois a fase A, fase B e fase C, né?
Todas aqui, nesse caso, no caso aqui, se eu não me engano, aí no Recife, pelo menos aí na região de Pernambuco, nas que eu conheço, né? Elas são 220 volts cada uma aí. Então, o aterramento temporário, você fecha, que, por exemplo, se vier uma descarga atmosférica desse lado ou desse, né? Inclusive, até mesmo daqui, em vez dela ir para o operador, para o eletricista que está aqui, ela vai ser descarregada para a Terra. Eles só colocaram nessa foto aqui, pelo menos. Eu vou até mudar aqui, ó. Vou colocar aqui no secundário. Deixa eu pôr aqui BT, baixa tensão, que é o secundário. Ahn, eu quero é no primário. Ah, aqui, ó, primário. Mais outro documento que eu vou fornecer para vocês aqui. Aterramento temporário, ó, isso aqui é um conjunto clássico de aterramento temporário que você vai fazer na rede média tensão, né? Deixa eu ver, deixa eu diminuir aqui. Ainda tá faltando o trado que eu tô vendo aqui na foto aqui, ó. Esse aqui é o bastão garra. Ó, você tem essa rede aqui, ó, ela é chamada de tipo B ou beco total, em que geralmente você tem uma calçada muito curta. Daí você utiliza a cruzeta de madeira, né? Esse cabo é nu, né? É também chamada de rede convencional. Daí você vai dar manutenção e precisa fazer o aterramento temporário dessa rede aqui mais alta de média tensão, né? Então você vai utilizar esse conjunto aqui para curto-circuitar as três fases, né? Que elas estão na arquitetura triângulo. E daí você vai conectar ao solo essa haste aqui que é chamada de trado, justamente, né? E daí você não pode esquecer de sinalizar aqui em volta dela. Aqui está mostrando o passo a passo. Ó, aqui, ó, por exemplo, o eletricista já fez aqui, tá vendo? Ó, já fez o aterramento temporário da baixa tensão, né? Depois que desenergizou. Daí ele sobe o conjunto de içamento, né? Ele vai içar aqui. O colega geralmente é um eletricista aqui fazendo a tarefa e o outro auxiliando aqui, ó. Ele pegou o bastão garra e esse bastão garra aqui, ó, utilizando esse conector que ele é chamado, ele tem um parafuso, ó, aqui nesse close dá para ver, um parafuso é chamado de parafuso olhal. Daí esse bastão garra, ele literalmente é uma garra mesmo. Daí você conecta nesse olhal e você consegue desatarrachar ou atarrachar, né? Apertando essa presilha aqui do conjunto de aterramento aqui, ó. Daí o objetivo, ó, você vem, instala o do meio aqui primeiro, ele fica preso aqui, né? Aí depois você vai tirando, ó, o do outro da fase. Aí vamos supor que essa aqui é a fase A, né? Aí colocou da fase B primeiro, do meio, depois pôs na C e depois vai colocar na A aqui, né? Não existe uma sequência correta aqui. Aí tá vendo a sequência das fotos aqui, ó? Nesse ponto aqui, ele já fez as 5 regras de ouro, né? Que é desligar, impedir, constatar, né? Aterrar, que é o aterramento temporário, né? E depois é que ele vai executar a tarefa que ele tem que fazer. Aí tá vendo? Ó, ele foi, curto-circuitou a rede aqui de média tensão, né? Que já estava desenergizada, conectou ela, ó, com a baixa tensão, ó, aqui é uma rede convencional, né, com 4 cabos, né, com neutro e as fases. Aqui é um cabo, né, geralmente é um multiplex, porque só que eu tô vendo só um cabo aqui, né? Isso daqui, pessoal, é um centro de treinamento, viu? Lá da
CPFL, né? E não tem nada energizado aqui. Eles só fazem os procedimentos justamente para lá no treinamento prático, né? Tem as unidades aí do Senai que tem os postes, né? Tem os postes mais baixos, tem os mais altos, para você fazer justamente esse treinamento prático que é necessário, né? No curso lá de eletricista de redes. Então ele vê, ó, curto-circuitou aqui no neutro, tá faltando os outros multiplex aqui. Aqui está mostrando que é uma rede nua de um lado, onde tem o neutro e as fases separadas. Aqui você tem o neutro, que ele é mensageiro, né? E os outros ficam embaralhados aqui, né? Sobre a proteção plástica. Nesse caso aqui da foto aqui não tem, viu? E daí, ó, ele curto-circuitou aqui. Geralmente você faz essa ligação de um lado, tá vendo que essa aqui é uma rede, é uma B, né? Beco total 4, porque você tem um fim de linha de um lado e um fim de linha do outro lado da rede aqui, né? A gente vai ver isso melhor em projetos do CEP, os tipos de estrutura, né? Então você curta-circuita de um lado aqui, curta-circuita do outro. Quando, né, se houver uma descarga atmosférica, ou então se houver uma ligação aí fortuita, ou seja, que não foi planejada, né? Alguém já aconteceu demais, muito acidente. O pessoal pega aquelas varas lá de pegar manga, né? E aí vê, ah, não, o eletricista eles chamam até banana, né? Porque parece com a banana de dinamite, a chave fusível, o cartucho lá da chave fusível, né? E daí simplesmente o cidadão comum aí, ele vai e tenta fechar a chave. E já muitos acidentes, inclusive com, né, fatalidade já ocorreram. Nesse sentido, você tem que deixar só o eletricista trabalhar. Não se meta. Ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou eletrotécnico, eu sou eletricista. Você está com a mão, em mãos com a ordem de serviço, você está com esse papel aqui, ó. Esse papel é uma APR, mas ele também funciona com a ordem de serviço. Hoje em dia, você utiliza um celular, né, ou um tablet. Geralmente, pelo menos aqui em Goiânia, o pessoal utiliza o celular. Em Brasília, eu dei um treinamento que também que é a Neo Energia aí, né? Eles estavam utilizando um tablet, né? O eletricista, em vez de ter né, uma prancheta com a papeleta, né? Ele dá um tablet para a equipe e daí esse relatório aqui, inclusive, ele é um formulário automático. Você vai clicando aqui, né? Nos itens, faz a assinatura aqui digital e daí a equipe, o COD, né, o Centro de Operação e Distribuição, já sabe que você já está trabalhando, você já iniciou aquele serviço. Quando terminar, você clica novamente aí no formulário para você avisar que finalizou o serviço. Só um minutinho aqui, pessoal, tirar isso que está atrapalhando aqui. Então, ó, você tem que ver se a rede está aterrada, né? Você tem que ver se existe sinalização de advertência. O pessoal coloca, né? Homens trabalhando na rede. Tem a presença de água ou excesso de umidade, né? Por exemplo, até que essa rede aqui não, né? Mas é, vamos supor, você vai dar manutenção nessa rede aqui. Você vai dar manutenção nessa rede. Aqui é uma cruzeta de madeira, né? E daí tem algumas isoladores, estruturas que elas retêm um pouco d'água, principalmente aqui, ó, na baixa tensão. Deixa eu ver se eu acho um. Por exemplo, esse isolador aqui, tipo Roldana, se você instalar ele de um lado dele, ele é abaulado para cima, né? Quando cai uma gota d'água, ele simplesmente, essa gota d'água, ela escorre, né? Em decorrência de uma chuva, né? Só que do outro lado dele, ele tem um sulco. E aí se você deixa a água, né, da chuva cair e você instala ele errado, aquele sulco ali ele fica cheio d'água. Do mesmo jeito aqui, ó, esses isoladores aqui
Aqui dá para enxergar melhor aqui, ó. Eles foram projetados, até esse daqui, ó, de 13,8 aqui, ó, ele foi projetado para a água bater nele e ela escorrer para ele ficar o mais seco possível. Se acabou de chover ou se teve uma enchente, qualquer coisa desse tipo, é lógico, né, que você não vai executar o serviço, né? Há risco de incêndio e explosão, né? Por exemplo, algum transformador aí da rede, ele está com esse risco, houve um curto-circuito, né? E esse transformador ele está com risco de explosão ou até ele está se incendiando, né? Então, se sim, você coloca, se não, né? Aqui geralmente é igual eu falei na aula passada. Esse checklist aqui é para mostrar a situação ok, né? Quando você encontra tudo, né? Tudo em perfeito estado para você fazer a atividade aqui, né? Fazer a manutenção. Os equipamentos, aí tem esse índice aqui, ó, muito bom, bom, regular, ótimo, né? Geralmente o regular ele requer uma atenção, às vezes até você indicar que tem que voltar uma equipe para dar uma manutenção, ou você falar, olha, não dá para fazer, o serviço aqui requer uma manutenção. Aí, como você está de posse de uma ordem de serviço que fala para fazer outra coisa, daí você vai ter que requerer e talvez, dependendo aí do contrato seu, né? Talvez aí eles vão mudar a OS lá, né? E aí você vai ser autorizado para fazer a tarefa que é necessário, né? Ou então outra equipe vai ser chamada. Estão utilizando os EPIs, ok, né? O estado geral dos equipamentos da rede de distribuição, né? Das ligações do condutor em campo, dos aterramentos, né? Por exemplo, deixa eu ver se essa apresentação aqui mostra. Não, até que essa aqui não. Deixa eu ver aqui uma tarefa aqui. Tem algumas abertas aqui, emenda. Ah, tem a tarefa aqui de detecção, ó, mostrar para vocês, né? Você tem ou uma vara telescópica, essa aqui é a telescópica, que ela é semelhante a uma antena, e você tem a que é formada por vários gomos em que você tem que instalar eles, literalmente. Você utiliza, por exemplo, dois ou três da escada, né, para você fazer o desarme, o seccionamento de uma chave fusível, por exemplo. Tem esse detector de tensão, ele é meio antigo, ele é para rede nua, né? Se fosse uma rede multiplexada, né, uma rede coberta, você teria que utilizar um que ele não tem esse chifre aqui né, de metal, ele só tem essa caixa aqui e a distância, né, ou seja, você coloca próximo da rede, ele vai detectar se está energizado ou não. Daí o painel básico, né, esse aqui, ó, desligado. Ele tem uma alimentação elétrica, bateria, aquelas de 9 volts, né? Tem uns, eu não sei se esse aqui acho que não é o caso, não. Mas tem uns que eles funcionam, ele geralmente ele parece uma banana de dinamite. Ele não é quadrado igual esse daqui, não. Aí ele utiliza a energia da própria rede, ele é por contato. Mas esse daqui geralmente é uma bateria de 9 volts aí. Então, ó, você vai ligar ele aqui, ó. Por exemplo, nessa posição de cá aqui, ó, da esquerda, ele vai estar desligado. Quando você gira para essa posição, fez a alimentação ali na bateria, né? Aqui é o teste, né? Daí você vai verificar a tensão aonde? Na média tensão, que é o 13,8. Você vai verificar uma rede, por exemplo, de 69 kV, aí você tem que colocar aqui na alta tensão, né? Se for 13,8, se for 34,5 kV, você coloca aqui. Se for baixa tensão, ou seja, 110, né, ou 127, 220, você coloca aqui. Mas antes de ligar, você põe aqui no teste, daí ele vai, né, mostrar que ele realmente vai aparecer, né, um sinal sonoro e uma luz aqui piloto, dizendo que ele tem energia suficiente, né, para fazer a tal da medição.
Aí que você vai ligar ele, girar ele para cá, né? Se for detectar a tensão da baixa, você coloca aqui no BT. Se for da 13.8, coloca aqui. Se for uma rede 69 kV, você coloca aqui em AT, né? Então, basicamente, ó, você arma ele na vara de manobra universal, universal porque ela tem essa ponteira aqui e você consegue colocar vários equipamentos, tipo dispositivo de abertura em carga, você coloca esse detector de tensão, você pode colocar serrote também, se você precisar fazer a finalização de uma poda de árvore e está muito alto, você utiliza a vara de manobra aqui com engate universal. Olha aqui a foto do engate universal aqui, ó. Geralmente ele vem esse parafuso tipo borboleta aqui, né? E vem esse encaixe aqui macho-fêmea, né? Ele vem com esses dentes aqui justamente para você conseguir fixar ele bem, né? Daí você vai, né? Você do solo mesmo aqui, ó, você faz a detecção, já que ela é telescópica, você vai abrindo ela aqui, né, como se fosse uma antena, e daí você coloca, ó, próximo do cabo energizado, você vai ver se tem energia ou não, né? Por exemplo, na tarefa aí das 5 regras de ouro, né? O dicas lá, né? Desligar, né? Que é seccionar, né? Impedir, constatar, essa é a tarefa de constatação, né? Se a rede está energizada ou não. Ó, checagem geral do equipamento, do posicionamento em campo, né? Verificar a conexão com o condutor, checar o estado de interligação entre a conexão, verificar as condições em que ocorreu a queda do condutor, né? Estado geral da fiação da rede, verificar o estado do conector, vou mostrar daqui a pouco aqui, né? O sistema de fixação, estado geral da estrutura que segura o condutor, né, o poste, os isoladores, né? Se for uma rede tipo 3, você vai verificar o estado do isolador de disco, né, ou de suspensão, ou então, se for uma rede compacta, é um isolador polimérico, tipo bastão. O estado dos cabos, né, assim, o ideal é você fazer a troca desse cabo, mas às vezes você tem que fazer a emenda do mesmo, né? Então você vai arbitrar e vai falar, ó, não, dá para fazer a emenda, não, eu tenho que colocar um novo cabo, né? Aí beleza, ó, checar se há oxidação no condutor, geralmente você, quando vai fazer a tarefa aqui de emenda aqui, ó, isso daqui é bem antigo, viu? Ó, tem até um martelinho de madeira aqui, tem a cegueta, tem um esticador americano para você esticar o cabo, tem um guincho portátil. Esse aqui é bem antigo, ó. Ele é a corrente, geralmente você utiliza um guincho portátil com cabo de aço. Então, né, você encontrou que o cabo estava arrebentado, né? Você vai localizar esse cabo, né, que você vai precisar fazer a emenda, né? Geralmente você marca aqui com uma fita, né, onde você vai fazer o corte aqui com a cegueta, né? Lembrando que esse cabo é um cabo de alumínio com alma de aço, né? Ou só com alumínio, né? Ele tem 7 fios, né? Se for o alumínio com alma de aço, ele tem os 6 fios e o sétimo, que ele é interno, ele é de aço aqui, né? Ferro carbono. Você faz esse daqui, ó, esse objeto aqui é o coxim, chamado de coxim metálico. O que que você vai fazer? Ó, uma ponta do cabo, né? Você vai preparar aqui a ponta. Se tiver muito oxidado, você vai utilizar uma escova acho que ela até apareceu aqui na foto aqui. Cadê? Ela é essa bem, ó, essa daqui é isso mesmo, ó. Essa bem daqui, ó. Você vai, ó, por exemplo, nessa foto tá mostrando, você vai utilizar uma escova aqui com cerdas de aço, né, para fazer a limpeza e tirar
o pessoal chama de zinhabre, né? A oxidação, fazer a limpeza desse cabo aí, né? Tem um outro tipo de emenda, mas aí o professor do presencial vai mostrar para vocês, né? Que você vai abrir ela tipo um guarda-chuva, né? Você pega o sétimo fio aqui, ó, e faz essa mesma marcação aí, né? Você marca mais ou menos um palmo assim, ó. Aí o sétimo fio você coloca ele aqui no meio, aí os seis fios você vem aqui e entrelaça um com o outro. Chama de charrua, né? Ou uma dos tipos de charrua, né? Mas essa daqui é a Proform, é a que está nos manuais, né? Então, até segunda ordem você vai fazer esse tipo aqui de emenda. Então, você vai o quê? É o coxim metálico, né? Metade você vai colocar aqui no coxim metálico, da outra emenda do lado do cabo, né? A outra metade você coloca até aqui no meio e você vai utilizar, ó, um alicate, né, de pressão para você fazer o travamento, o fechamento desse coxim aqui, ó. Fez, aqui ele está mostrando, ó, que fez de um lado, né? Você faz um lado primeiro, beleza, ó, tá vendo que ele tinha esse formato aqui, ó, depois com alicate de pressão, né? Você foi travando ele aqui e daí depois você vai fazer a mesma coisa aqui com o outro lado do cabo aqui, ó. Estão repetindo o processo aqui, ó. Ó, aqui ele retirou algumas das pernas aqui para ele caber no restante do coxinho. É porque a foto aqui não mostra o restante, ó. Aí aqui ele já vem para a tarefa da outra atividade de vocês aqui. Aí depois você faz um relatório, né, contando uma história que aí você pega o nome lá na descrição da SAP, né? Pega o nome lá da empresa, ocorreu um incidente, né? Que o cabo arrebentou, uma galha de árvore. Você inventa alguma história aí, né? E daqui, se eu não me engano, até na folha principal tem essas recomendações aqui, né? Igual, acho que eu até já mostrei para vocês. Deixa eu achar aqui rapidão aqui. Se eu não me engano, acho que eu já mostrei para vocês esse relatório aqui, ó. Eu vou deixar esse exemplo de relatório para vocês, ó. Esse é um relatório que o profissional tem que fazer, né? A, é, a pedido, né, da empresa, né, por exemplo, da Equatorial, para terceirizada aqui, ó. Isso aqui é um exemplo que vocês podem utilizar. Vocês podem utilizar só essa parte aqui do resumo e da conclusão técnica. Geralmente, um relatório ele tem esse resumo e essa conclusão técnica. Aqui colocou introdução, né? Qual que era o objetivo, fazer a verificação, né, das condições, de como que o cabo ele, né, o porquê dele ter sido arrebentado, quais os impactos que aconteceram, né? O fundamento técnico é qual as ferramentas que você vai utilizar, né? O que que você vai fazer. E geralmente eles estão aqui, ó, né? Eu não vou abrir agora, não, mas tem aqui, ó, os POPs. Aí vocês vão, eu vou deixar lá na pasta de material extra, né? Esses POPs aqui para vocês verem, ó. Tem cada um, por exemplo, ó, abrisse o 29 aqui, só para vocês verem aqui, ó, emendar condutor de alumínio sem alma de aço, né? O CAA sem alma, aí tem o CAA com alma, né? Com o sétimo fio com a alma de aço, né? Aí basicamente, ó, o fundamento técnico e o que que você vai fazer aqui, né? A solução basicamente são esses passos aqui, ó: inspecionar, visualizar, planejar a execução da tarefa. Então, vocês dêem uma olhada nesse documento que eu vou deixar disponível para vocês conseguir fazer essa atividade um, né, da SAP 2 e a atividade 2 da SAP 2, tá? Então, esse relatório aqui é só para você verificar, né, em que condições, né, e o que que vai ser necessário para recolocar esse condutor que caiu no solo.
Então você vai falar, né, que precisa desses equipamentos aqui, um guincho portátil, o esticador americano para você fazer na verdade, isso daqui é para você fazer o retracionamento do cabo no solo, que já seria a segunda atividade aqui, ó. A primeira é essa apresentação aqui, ó, mostrando aqui a emenda, né? A emenda do cabo aqui no solo, tá? Daí, ó, o relatório, né, que você verificou as conexões elétricas, né, necessárias para a recolocação do condutor. Você vai falar se foi um condutor, aí você cria, viu? Lá na descrição não fala se foi da média tensão, se foi da baixa tensão, né? Mas basicamente o procedimento é o mesmo para você fazer a emenda, né? Você pode fazer uma charrua ou fazer esse proforme que está aqui no POP que eu vou fornecer para vocês. Agora, a segunda atividade aqui, ó, o exemplo de parecer, eu vou deixar lá disponível para vocês, ó, esse parecer aqui, que é um relatório, e a atividade 2, ó, essa daqui, eu já comecei, foi pela atividade 2. Desculpa aí, pessoal. Essa daqui é a atividade 2 da SAP 2, né? A final aqui, ó. Para você, né, de recolocação do condutor que caiu no solo, né? Esse primeiro, tá vendo que ele não tem nem checklist, ó? Atividade um aqui, ó, ela é sem checklist. Atividade 2 não, é o checklist, mostrando a análise preliminar de risco, você faz sua assinatura aqui, né? E mostrando a análise final. A primeira tarefa aqui é um relatório com análise do que causou, né? O que causou a queda desse condutor? Foi uma galha de árvore que caiu em cima daquele condutor e ele arrebentou, né? Foi vandalismo, né? Acontece, né? Uma vez eu prestei serviço para uma empresa lá no Marabá, né? E aí o pessoal era um setor assim meio pesado. Quando eu falo pesado, era um setor assim que dependendo você tinha até que ir com escolta aí, né? Só para você ver. E aí simplesmente roubaram a fiação da média tensão e da baixa tensão do setor praticamente inteiro. Chamava Pedra 90, se eu não me engano, lá, Pedra 90 lá do Marabá. Rapaz, moço, tiraram a fiação todinha, né? Como você diz, anoiteceu e não amanheceu. Aí pensa, quem que tirou essa fiação? Provavelmente alguém que conhece, né? Porque se não fosse alguém que conhecesse, sabe o que que ia acontecer com ele? Isso aqui, ó. É o que o cara tentou, entrou numa subestação. Cidadão aqui, ó, entrou na subestação aqui, ó. Esse aqui é um transformador de potência. Esse aqui é o condutor de terra. Ó, nunca, jamais, a não ser que tenha uma ordem de serviço e aí depois de você fizer todo o procedimento, fazer descarregar o, o aterramento da subestação, né, da onde você vai fazer o trabalho, jamais toque nele, viu? Cidadão entrou na subestação, o que que aconteceu aqui, ó? Esse daqui foi a mão boa dele que sobrou, né? Na verdade, ele veio, né? Ele veio a óbito aí, né? Encontraram ele, ó. Cidadão veio aqui no cabo, ó, utilizando esse alicate aqui, ó, e veio a tentar arrebentar esse cabo aqui, ó, que é o de aterramento, a cordoalha de aterramento do transformador de potência, né? Então, ele pegou, essa daqui era a mão que estava segurando o alicate. A mão, o braço que ele estava, né, que ele pegou na cordoalha de aterramento,
deu a descarga elétrica e na hora arrebentou o braço dele e ele foi jogado contra a parede chama parede corta-fogo, né? Que fica entre o transformador fica aqui, né? Fica o transformador, parede corta-fogo e o para-raio de redes, né? Que ele é gigantesco, o de subestação, né? O de redes de distribuição ele é bem pequeno. E daí ele foi arremessado, né? Provavelmente ele teve morte instantânea, né? Foi arremessado na parede corta-fogo, só não foi mais longe porque ele bateu nela. E daí, ó, aqui, ó, foi o restante aqui, ó, do braço aqui, ó, tá vendo que só sobrou essa parte aqui, ó, essa parte do braço, cotovelo, antebraço aqui, até chegar no ombro, ela não está aí porque ela foi literalmente incinerada, viu, pessoal? Incinerou. O osso torrou, incinerou. Só sobrou essa parte do braço e a mão dele, que ele pegou o aterramento, a cordoalha de terra. Então, jamais entre numa subestação, não inventa de entrar numa subestação e começar a pegar nas coisas, não, né? Tem subestação aí que, inclusive, o portão, né? O portão tá aberto, o pessoal lá entra lá de boa. Não é uma boa ideia, não, viu? É ultra perigoso mesmo. Então, esse relatório aqui final aqui, né? Eu acabei, vocês desculpa, né? Eu acabei foi trocando as bolas aqui da atividade, né? Deixa eu fechar aqui. Então, esse final aqui, ó, é o que que foi necessário, ó, relatório para verificar as conexões elétricas necessárias para a recolocação, né, do condutor que caiu o solo. Aí, pessoal, eu, eu vou até fornecer essa apresentação aqui, deixa eu só achar ela aqui. Eu vou colocá-las todas no mesmo lugar, que aí vai ficar mais fácil. Ó, ela não está aqui. Acho que é essa. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para vocês, viu? Porque aqui, ó, tá o passo a passo, ó, procedimentos passo a passo para outros tipos de equipe ou profissionais, né? Quando fala outro tipo de equipe, né? Terceirizados, né? Quando identifica que um condutor, né, caiu ao solo, né? Aqui no caso, né, ele foi chamado, identificou, né, que o condutor caiu ao solo, daí ele fez, né, o isolamento, né, a isolação da área aqui, né, e ficou verificando, né, aqui tem a orientação tanto para quem está passando na rua e vê que um cabo caiu, né? E se a pessoa tem um conhecimento, né? É lógico que ela não vai ter cone, não vai ter fita aqui, né? Mas justamente por exemplo, vamos supor, você é eletricista, você é eletrotécnico, né? Você é engenheiro, e aí viu um cabo caiu ao sol. Você liga lá para o 0800, você fica ali no local que você sabe que se alguém desavisado, né, geralmente o pessoal chama de BA1, né, a pessoa inadvertida. Se alguém desavisado que não sabe, porque tem gente que pega um pedaço de madeira ou então um cabo de vassoura e tenta pegar o cabo e jogar ele para outro lado. Vai que esse curto-circuito, porque pode ocorrer de o elo fusível aqui, ó, ele não queimar, isso acontece, às vezes acontece. Ele não queimar ou simplesmente o cabo arrebentou, ó, e ele veio parar aqui na baixa tensão e aí a energia está direto da média para baixa tensão e está vindo aqui ao solo, né, energizando continuamente. E às vezes a proteção ela não atua, né? Às vezes a proteção que deveria atuar, né? Ou o para-raio de rede está queimado, né? Existe, né, uma série de causas que são elencadas aqui, tá bom? Aí esse relatório aqui, ó, vocês
Deixa eu pegar o outro aqui para eu não me confundir. Atividade 2. Ó, a atividade um, ó, vocês podem utilizar o passo a passo desse relatório aqui, ó, para atividade um, que é somente o relatório, ó, o que causou, quais que são as consequências, né? Que medidas, né? Geralmente aqui, ó. A conclusão, ó, você pode colocar as medidas, né? Identificar se o condutor está energizado ou não, né? Ó, observando, né? Se você não tem a ferramenta, né? Observando se tem centelhamento, sem tocar no condutor, né? Às vezes não tem como você verificar, ainda mais se você não for da equipe, né, de profissional. Agora, se você for da equipe, você equipa a vara de manobra universal com detector de tensão e estica ela até o ponto onde está esse cabo ali no solo e faz a detecção, né? Se eu não me engano, acho que eu até mostrei um vídeo do pessoal fazendo a detecção, né, de uma rede rural em que o cabo ele encostou no poste e o poste simplesmente estava energizado na hora que a equipe foi lá fazer a manutenção, tá? Então essa atividade um aqui, ó, vocês vão utilizar essa apresentação aqui, ó, tem o passo a passo, tem até um extra aqui, ó, de um carro que bateu no poste. Pode ser que tenha acontecido isso. Isso aqui é uma ideia para vocês, viu? Então, esse é o ideal para você fazer a atividade um aqui, tá? Aí, para a atividade 2, né? Depois de você fazer o checklist aqui, o relatório de checklist, vocês vão utilizar essas apresentações aqui, ó, o de emenda do cabo, né? Para finalizar e compor ele aqui, tá bom? Só um minutinho aqui, pessoal, antes que eu esqueça aqui. Só parar aqui o compartilhamento. Rapidão aqui, pessoal. Ah, não, beleza, pessoal. Porque eu vi que deu 22 horas aqui, né? Então, antes que eu me esquecesse aqui. Então, pessoal, lembrando aí, ó, eu vou compartilhar com vocês esses materiais aqui para vocês conseguirem fazer a atividade, né? A atividade um da SAP 2 e a atividade 2 da SAP 2 que estava faltando a análise, né? Não se preocupe, pessoal, eu estou corrigindo muitas tarefas aqui, né? Ah, o Marconi levantou a mão aí, deixa eu restabelecer aqui, Marconi, o microfone aqui, que ele não. Pronto, Marconi, pode falar aí, já está liberado aí. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, é sobre quem não fez ainda a tarefa, tem até quando? Porque tem pessoal ainda que está sem acesso, né? Sim, não, inclusive, pessoal, não se preocupe, porque eu já alinhei aqui com o Gabriel, né? Que o Gabriel assumiu agora todas as 5 turmas, né? Ele não está mais só com algumas, não. Então, eu já alinhei com ele para deixar aberto, viu? Vocês podem enviar. Eu sei que tem um aluno, eu só não me lembro de qual região que é. Ele foi inserido agora em instalações do CEP. Então, ele está me enviando a de eficiência ainda, a de gestão da manutenção, né? Daí eu falei, ó, Gabriel, o único jeito é a gente deixar aberto aí, né? Inclusive da unidade, alguns alunos aí requisitaram, né, para deixar aberto, né, de algumas unidades, eu não me lembro de cabeça qual é, né? Daí eu pensei, né, até segunda ordem, eu sei que houve dificuldade aí, né, na matrícula, né? Então
ele vai ficar aberto, tá? Já desde lá de eficiência energética para frente aqui, até a gente estabelecer, tá? Ok, professor. E sobre. é, Vai ter mais alguma aula sobre instalação do CEP aí ainda? Sua? Não, aí a próxima agora vai ser manutenção predial e industrial, tá? Entendi. Ok, professor, obrigado. Beleza? Mas pode ir entrando aí, se tiver faltando, sei lá, eficiência, gestão, pode ir lá fazendo, vai me avisando. Eu pretendo até amanhã, pelo menos o dessa semana aqui, já finalizar as correções, tá? Tá certo, professor. Obrigado, boa noite. Beleza, boa noite, fiquem com Deus, pessoal. Parar aqui, deixar renderizando.